Olá, amigos do YouTube, Facebook, Instagram e qualquer outro lugar que eu possa aparecer. Meu nome é Walter, sou um brasileiro formado em Direito, pelo menos no sentido informal, indignado com a situação política do país. Então esse vídeo é para pessoas como eu, também indignadas e também interessadas em procurar soluções para resolver essa situação política. O que fazer, o que está certo, o que está errado, diante de tanta desinformação que aparece todos os dias na televisão, nos jornais e no governo. Entende? Que sai da boca de políticos, de juízes e de jornalistas. Eu quero esclarecer tudo. Se você estiver interessado, me acompanhe. Eu peço desculpas antes de mais nada, que eu não sou um especialista em fazer declarações públicas, vídeos. Por isso que ainda não fui e não sou um influenciador digital. Não tenho verdadeira vocação para isso. A minha vocação é jurídica, mas da forma que for possível, dentro dos meus limites, eu quero ajudar o meu país a resolver seus problemas. Então vamos começar com um vídeo curto, uma coisa simples sobre o que é democracia e se você está interessado nisso, porque democracia não é fácil. Democracia é dividir, e dividir não é fácil. É próprio do ser humano falar, eu quero tudo para mim. E quando ele fala isso, ele não quer democracia, porque democracia é dividir. Então, democracia, uma verdadeira democracia, ao contrário do que falam, usam essa palavra largamente, fique bem claro na sua consciência, que democracia é direitos e deveres iguais para todos. Geralmente, quando se fala em democracia no Brasil, se fala em eleições. Sim, isso faz parte da democracia, porque voto tem que ser igual para todos. Isso o Brasil já conseguiu, já conquistou. Conquistou um pedaço da democracia. De eleições iguais para todos. Isso é um pedaço da democracia. Falta todo o resto que ainda não conquistamos. Tá? Então, o que você não ouve é as pessoas, como juízes e jornalistas, dizer que eleições é apenas um pedaço e falta todo o resto. Tá? E quando falta todo esse resto, o que acontece? Nós temos o direito de votar, mas quem está eleito, eles não têm os mesmos deveres do que nós. Eles ficam livres para fazer o que quiser, dentro dos acordos que eles estabeleceram para eles mesmos. E assim o nosso governo não funciona e não vai funcionar nunca. Não existe uma mágica, não existe alguém que vai vir de fora ou de dentro que vai encontrar uma solução. É por isso que nossos serviços públicos são assim. É por isso que a violência urbana é assim. É por isso que a nossa vida é tão difícil. Tá? Seja, cada um tem a sua realidade. Cada um tem um problema específico. Pode ser a falta de uma casa, a falta disso, a falta daquilo. Tem mais problema de saúde, mais problema na educação, não importa. Enquanto os governantes tiverem menos deveres do que nós, eles nunca vão trabalhar no sentido de corrigir tais problemas. Então, o brasileiro precisa o quê? Querer democracia, ou seja, querer dividir o país. Dividir é direitos e deveres iguais para todos. Direitos para mim, deveres para mim. Direitos para todos, deveres para todos. Não aceite quem disser para você que eleições é democracia. Isso é um pedaço da democracia, do qual conquistamos. E é até discutível se realmente conquistamos, porque estão aí surgindo suspeitas sobre isso também. Devido ao descontrole, né, a certeza da impunidade nos meios políticos é tamanha que até essa conquista que aparentemente nós já tivemos, ela está sendo discutida também. Tá? Então, olha, não aceite a alegação, não aceite a conclusão, não aceite a afirmação de que nosso país é democrático. Nosso país conquistou um pedaço da democracia e esse pedaço está sendo discutido, está em discussão. Existe a possibilidade disso também não estar acontecendo na prática, mesmo que nossas urnas sejam eletrônicas, porque o problema não é eletrônico. Não existe um controle eletrônico sobre quem vai se candidatar. Quem decide isso são eles. Quanto que vai receber para a campanha? Existe aí bilhões que são fornecidos em emenda
emendas públicas para as campanhas políticas. Quem recebe esse dinheiro? E por que recebe? Quais são os acordos e as condições que envolvem isso? Por que um partido fornece as condições para um e não fornece para outro? Não existe nenhum controle sobre isso. Então, até o pedaço da democracia que nós pensamos que conquistamos, isso também está em discussão. Gente, nós podemos estar vivendo numa absoluta ditadura. Então, é como se tivéssemos tanques nas ruas. Só que são tanques invisíveis, tanques formados pela mídia, coisas que manipulam a nossa consciência. Realmente eles não têm a força de um tanque, mas têm a força da manipulação, de fazer você convencer que existe uma coisa que realmente não existe. Porque o descontrole e a ausência de punição para tudo que se faz de ilegal no meio político permite que ele se organize dessa forma. Esses juízes, esses magistrados, esses ministros, entende? De onde que eles saíram? Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, hoje é considerado o líder do nosso judiciário. Qual o passado dele? Qual a formação dele? O que ele fez, de fato, para conquistar esse título? Ele já está sendo conhecido no mundo inteiro. Ele já sofreu sanções dos Estados Unidos. A mídia americana coloca ele na televisão como ele sendo um grande líder do nosso judiciário. Ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Isso é currículo para um líder de judiciário? O que colocou esse homem nesse poder? Sabe, é assim, não tem controle, não tem ordem, não tem justificativa, não tem nada. Depois não me venha falar que tem eleição, porque esse careca bandido, ele não foi eleito para nada. Ele não tem sequer currículo para ter o poder que ele tem. Entendeu, gente? Então é assim. Democracia é realmente difícil. Por isso que pouca gente tem. Olha a situação do mundo todo. Quantos países no mundo você conta e você percebe que é democrático? É raro, raro mesmo. Porque o ser humano nunca divide. O ser humano fala assim: eu quero pra mim. Quem fala assim não quer democracia. Certo? Democracia é dividir. Então esses ministros, esse careca salafrário, esses bandidos, esse Lula, eles falaram assim, falaram para si mesmo e falaram para toda a sociedade: eu quero para mim. E aí eles formam ali, né, a chamada panelinha, tá? Eles fazem um acordo, tomam tudo e dividem entre eles. Esses eles são quantos? 1.000, 2.000, 5.000? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Divididas para 5.000 pessoas, dá muita grana, não é verdade? Muita grana, muito poder, muito tudo. Tá? Eles estão em todos os cargos judiciários, todos os cargos políticos, jornalísticos. 5.000 talvez seja pouco, tenha mais. 10.000, 15.000, não importa. Nós temos um país, nós vivemos num país que está entre as 10 maiores economias do mundo. Para ser dividida por 10, 15.000 pessoas, é muita grana, é muito poder, é tudo deles. Então eles falam: eu quero para mim. Então eles lutam contra a democracia. Se nós até agora não conseguimos combater, é porque de uma certa forma, mesmo que seja de uma forma menos agressiva, nós também estamos falando: eu quero para mim. Enquanto estivermos falando eu quero para mim, nós não vamos impor uma condição realmente democrática. E, consequentemente, essas pessoas que, no caso, foram mais eficientes do que nós, eles tomaram tudo, ou quase tudo. São aí 10, 15.000 pessoas, juízes, políticos, jornalistas, entre outros, que conseguem se infiltrar. Eles tomaram
quero tudo. Enquanto você continua dizendo, eu quero para mim. Eu quero para mim, eu quero para mim. Se você não dividir, você não forma uma democracia e eles continuarão no poder. Pense nisso. Pense seriamente nisso. Se esse comportamento individualista, unilateral, se ele é realmente compensador. Não diga eu quero para mim e combata quando você ouvir alguém dizendo isso. Uma pessoa cometendo um crime, uma pessoa tendo uma atitude socialmente reprovável. Por que ele está fazendo isso? Porque ele fala, eu quero para mim. Quando ele fala, eu quero para mim, ele não impõe uma situação democrática. Se ele não impõe essa situação democrática, essas 10, 15 mil pessoas tomam tudo e fica para eles. Para nós fica a rebarba, a remela. Eu acho que se você é pobre, se você tem dificuldades para conseguir aquilo que precisa, você sabe do que eu estou falando. Né? A gente vai na feira e pega o resto. A gente vai na padaria e pega o resto. A gente vai no supermercado e pega o resto. Traz para casa que não é uma casa, é um barraco. Ou coisa parecida, um pouco melhor, um pouco pior, não importa. A gente pega o resto no supermercado e traz para casa que é um barraco. Por quê? Porque você continua dizendo, ou você continua ouvindo pessoas dizer que eu quero para mim. Gente, pense muito nisso. Pense muito nisso, porque é a única forma de nós resolver a situação do nosso país. Por hoje é só. Eu vou tentar aí produzir outros vídeos para dar mais detalhes sobre problemas jurídicos, problemas políticos. Então me siga. Vamos em frente.